Amantes del cine y seguidores, prepárense para una noticia que les hará mantener los ojos bien abiertos. Boca Juniors continúa moviéndose en el mercado de pases y, mientras esperamos que se resuelva el enigma de Diego Martínez como entrenador, el club se mantiene alerta a las oportunidades que puedan surgir. ¿Y qué tenemos aquí? El Consejo de Fútbol está siguiendo muy de cerca la situación del talentoso volante Matías Rojas, quien se encuentra en conflicto con Corinthians. Vaya, en este vídeo te voy a mostrar lo que los medios brasileños están diciendo del Corinthians, y del caso del Paraguas Rojas te vas a sorprender. Resulta que nuestro querido Rojas ha intimado a su club debido a un pequeño atraso de 5 millones en el pago de su sueldo y los derechos de imagen que le corresponden. Parece que alguien quiere su dinero en tiempo y forma. En un acto de generosidad, el futbolista ha otorgado una semana de plazo a Corinthians para que solucione este problema. ¿Será que Rojas está buscando la libertad de acción y nuevos horizontes? Si el club brasileño no logra resolver la situación, el talentoso mediocampista paraguayo se declarará libre y podrá firmar con cualquier otro club del mundo. Además, exigirá a Corinthians el pago de su contrato que, para su sorpresa, estaba firmado hasta fines de 2026. Pero aquí viene lo interesante, queridos seguidores. Si este escenario se concreta y en los próximos días Rojas logra su ansiada libertad, Boca está listo para entrar en acción. Sí, el interés por este talentoso jugador no es nuevo, ya ha estado en el radar del club en el pasado. Sería el anhelado 10 de jerarquía que Boca busca para potenciar su plantel. Se completaría el cupo de extranjeros y el equipo tendría una nueva arma secreta. Rojas ha sido un nombre recurrente en los titulares boquenses, incluso cuando se marchó libre de Racing a mitad de año. Sin embargo, en aquella ocasión eligió el destino de Corinthians. Pero en 2019, cuando estaba en Defensa y Justicia, no descartó la posibilidad de unirse al club de sus sueños, Boca Juniors. Si llega una oferta de Boca, la analizaré con mucho gusto. Me gustaría jugar en un grande. No hay que cerrarle las puertas a nadie. Sería un salto muy importante en mi carrera, confessou em uma entrevista radial. Agora tem um outro negócio que eu não sei como é que vai ser o desfecho não, hein? Isso eu estou curiosa para entender, porque Matías Rojas acionou o Corinthians na justiça, reclamando de salários atrasados, de direito de imagem. O jogador que seria o meia para ficar nesse Corinthians depois da saída do Renato Augusto, mas que também não fez uma temporada brilhante na chegada na temporada passada. Pascoal, vou devolver para você antes de tocar no Zinho, porque com certeza você tem informação e eu fico pensando no clima, né? Assim, e o cara tá lá dentro e tá acionando na justiça e já não rendeu o que se esperava. Como é que fica isso aí, hein? Se machucou, né? Se machucou. Teve lesão, não teve... Aliás, começando por aí, o Matías Rojas tem uma carreira que ela é marcada por lesões, né? Era assim no Racing. Ele é bom jogador, mas ele tem uma carreira marcada por lesões. É uma carreira que é encurtada pelo número de jogos dele por conta das lesões. Mas ele tem qualidade para jogar, ponto. Ele não pediu para assinar contrato com o Corinthians. Ele não entrou lá na sala do presidente do Corinthians e falou, assina o contrato aí que eu tô querendo. Não, o Corinthians o procurou porque ele fez bons jogos no Racing, inclusive aquelas partidas contra o Flamengo. Sim. E a partir daí, com esse interesse do Corinthians, vindo, contratado, acertou quanto iria ganhar, como que seria a forma de pagamento, e o Corinthians deve a ele perto de 5 milhões de reais. É dinheiro, hein? Entre luvas e o chamado salário por fora, né? Porque tem o salário na carteira e o salário que é feito por um contrato à parte dessa situação. Então, o Matías Rojas está tentando, e você quer saber, quando você não está contente, a justiça está para isso. Eu não vou criticar o Matías Rojas, não. Ah, mas ele não teve paciência para esperar. Ele esperou, porque o Corinthians disse que na segunda quinzena de dezembro pagaria metade, e não pagou. Agora está esperando chegar o dinheiro do Murilo para poder encaminhar uma situação até a segunda quinzena de janeiro. Ele não ficou feliz. Sim. Aí, não cumpriram assim, na minha interpretação é a seguinte, depende de cada um. Depende de cada um. Se você tem suporte financeiro para aguentar esse tipo de situação, sim. Mas já são 5 milhões que não dá para você olhar para trás e deixar 5 milhões, gente.
Eu fico pensando no clima, Tetra, para te ouvir, né? Assim, não sei se ele tem a intenção de ficar ou não, é procurado no mercado, mas essa demonstração, por mais que eu também não critique, cada um sabe das suas contas, do que pode esperar, e dos seus acordos. Tem gente que não aceita acordo não cumprido. Eu fico pensando no clima em caso de permanência. Sim, é uma nova diretoria, não foi com esse presidente que ele fez o contrato, né? Não é o mesmo diretor de futebol, enfim, mudou, mas é o Corinthians, né? É a instituição. Aí, assim, a gente também não sabe o torcedor, como vai reagir, porque a gente sabe que a paixão está acima de tudo. O cara está no direito dele, eu acho que o atleta está no direito dele, tem que cobrar mesmo. O cara vem de outro país, é contratado, está lá no clube dele, tranquilo. Por que ele veio? Porque a condição financeira era melhor. Ele ia sair da Argentina, sair do Racing, só quero ir lá. Quero ir no Corinthians, quero ir no São Paulo, quero ir no Palmeiras, quero ir no Flamengo, só para dizer que eu joguei no Brasil. Não. Ele veio porque a condição financeira era muito melhor. A proposta que ele recebeu foi muito melhor para ele arrumar a vida dele, né? E de repente ele tinha outras propostas e essa era melhor. Aí ele vem com tudo assim, vou receber. Mas ele não jogou bem. Não interessa. Isso aí, o cara pode arrebentar, como pode não se adaptar. Mas assim, tem um contrato, foi assinado. Há esse risco, né, vamos dizer assim, que não é um risco, né, mas o cara jovem pode ainda render esportivamente e financeiramente para o clube. Agora é a condição financeira dos clubes, de alguns clubes brasileiros, né? Uma grande parte aí tem esses problemas mesmo. Faz um contrato, tem um compromisso e não cumpre. Há pouco tempo o Caleri estava cobrando aí do São Paulo, ou não foi? A gente aqui noticiou isso, foi falado sobre isso. Fica um clima ruim, mas acho que o cara está no direito dele. O cara é de outro país, o cara larga tudo, quer vir para cá, quer ganhar a grana dele, o salário dele, e aí não recebe. Aí ele fica naquela dúvida. E aí, será que essa nova direção vai pagar? Como é que vai acertar isso? O cara está falando que vai contratar 12 jogadores. Saíram a maioria dos caras ali, os cascudos. O cara já fica na dúvida. Pô, volto, não volto? Vou notificar, porque se não me pagar, eu vou entrar e vou pegar meu passe. Porque é o jeito principalmente os caras que vêm de fora. Eu entendo esse posicionamento do atleta. E assim, o importante é o Corinthians cumprir, né, com o contrato, sentar com os assessores do atleta, o empresário do atleta, se não tem a grana toda agora, que não deve ter, claro, mas botar ali um prazo, quando, aí é o poder de conversa e de convencimento para que esse atleta volte, e aí ele que vai ter que conviver com a cobrança, porque se ele entrar em campo e não jogar bem, vai ter cobrança. Isso aí, mais ainda, né, do que já tem. E aí eu fico pensando, né, a situação do jogador e a situação do clube. O clube está se reestruturando, o presidente esteve aqui com a gente, né, numa entrevista, dizendo que gostaria de 12 jogadores, 5 titulares. Está no mercado atrás desses jogadores, mas o cara que está lá, ele também fica nessa sensação de insegurança sobre receber depois. O que vai chegar. Se ele está pensando assim, poxa, o cara chegou, não recebeu, eu vou para lá por quê? Essa história, então, do Corinthians ir atrás do Garro... Isso no futebolzinho tá aí. O time que tem dificuldade para efetuar pagamento tem dificuldade para contratar. Porque o jogador pensa, pera um pouquinho, o que eu vou fazer? Os caras não estão pagando os caras que estão lá, eu vou para lá para quê? Para não me pagar também? Isso é norma no futebol, o jogador pensa nisso. Antes de falar do Garro, vamos falar do Rojas, que já está lá. Atraso de pagamento, será que gerou também um atraso no futebol do Rojas? Temos aqui mais ou menos a reedição de Vampeta no Flamengo 20 anos atrás. Vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Olha lá, 20 jogos, 11 apenas como titular, nenhum golzinho do paraguaio, 2 assistências, percentual de chutes certos, menos de 30%. E esse era o ponto forte dele, o homem chuta bem. Será? Gols acima ou abaixo, menos 1,18, pior desempenho do elenco. Gols acima ou abaixo do esperado. Olha lá, Matias Rojas não tá jogando nada, mas óbvio, Breiler, não justifica não pagarem o cara.
La pregunta del día, ¿creen que Matías Rojas será el 10 de jerarquía que Boca Juniors necesita para potenciar su plantel? Déjenos sus comentarios y opiniones. Si disfrutaste de esta noticia y quieres mantenerte al tanto de todas las novedades y chismes boquenses, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No te pierdas ni un solo detalle. Y como siempre, les agradecemos su apoyo y compañía. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios y emociones del mundo Sinais. Hasta luego, boquenses de corazón.